Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal. Bom, antes de mais nada, né, gostaria de informar, sim, estamos em crise. Estamos naquela semana bomba relógio do Corinthians, né, cara? Anualmente, pelo menos, você tem essa semana caótica no Corinthians e tem tudo pra agravar, né? É aí uma semana contada aí pelo desespero e pô, a gente tá tá atolado num poço de merda, né, cara? Enfim, Cuca chegou, protesto da torcida pela não contratação dele, né, por motivos extra-campo. Então, assim, já é uma crise no clube, né? Já é uma crise que envolve a torcida, já é uma crise ideológica. Aí você tem uma crise no time, o time não tá bem do Corinthians, o time está em crise, está muito mal, é o pior momento do Corinthians nessa curta temporada até agora, né, nesse começo de temporada de 2023. Poucos jogadores se salvando nesse momento, uma crise tática, né? Uma crise física, enfim. O Corinthians não tá legal, né? Resultados ainda piores, né? Então tudo combina, né? Os resultados estão ruins também. E o principal, né, cara? A gente tá entrando numa semana decisiva pro ano, né? Essa semana vai dizer muito que vai ser o ano do Corinthians. Porque você tem o Remo na quarta-feira, onde você precisa devolver pelo menos 2-0 e ir para pênaltis, ou 2 gols de diferença, né? E no fim de semana você tem o derby, né? Então você já faz uma série de leituras, né? Eu acho que 80% da crise que vai se instaurar ainda, que já está ruim, né? Mas que vai piorar, vai muito de acordo com o que aconteceu com o Remo. Porque se a gente passa pelo Remo e perde pro Palmeiras, vai ficar ruim, mas não vai ficar o pior cenário possível, tá ligado? Se a gente não passa pelo Remo e bate o Palmeiras, por exemplo, eu considero que a gente tá em crise ainda. Se a gente bate os dois, a gente sai da crise. Se a gente só bate o Remo e não perde pro Palmeiras, acho que tá bom já. E também tem a pior opção possível, né? A gente perde pro Remo, né? Eliminado na Copa do Brasil. E ainda perde pro Palmeiras no domingo, né? Que assim, nesse cenário é o mais factível de todos, se você for ver a atual situação do Corinthians, né? Então, acima de tudo, cara, eu acho que essa semana, acima da gente cobrar melhoras táticas no time, melhoras de comportamento dentro de campo, de ser melhor os 90 minutos. Eu acho que mais do que nunca essa semana é somente resultado que importa, cara. Enfim, vou falar um pouquinho da coletiva pós-jogo do Cuca, que eu gostei bastante. Então, essa semana o que importa vai ser no imponderável, né? Ali no lúdico do futebol, né? Onde o Corinthians vai ter que arrumar forças não sei da onde. Vai contar com seu estádio contra o Remo, né? Mas é isso. Essas são as opções. Vai ter que fazer um grande jogo, vai ter que passar. Enfim, nem precisa fazer um grande jogo, mas precisa passar do Remo. Não importa como, precisa passar. Senão vai ser um vexame e vai complicar muito as finanças do clube aí, porque precisa desse dinheiro da Copa do Brasil e vai ser eliminado muito cedo, né? Enfim, seria uma tragédia essa eliminação dentro da Neoquímica Arena pela Copa do Brasil, né? O Corinthians tem muita tradição nessa competição. E a derrota no derby é sempre difícil, né? Você perde um clássico aqui em São Paulo, tem um peso gigantesco, né? O Corinthians que ainda não perdeu clássicos essa temporada. Esse é o pior momento para ter um clássico, para você ter uma ideia, né? Falando sobre o jogo, o Cuca meteu um 4-4-2 em linhas, né? Um pouco diferente do losango do Lázaro, né? Enfim, ele meteu ali o Cássio no gol, na lateral direita o Bruno Mendes, né? Porque o Fagner tá machucado lá, que sentiu uma lesão contra os argentinos. E o Ramos também tá com uma lesão infinita na panturrilha, né? Dessa vez quem foi improvisado ali foi o Bruno Mendes. Geralmente a galera tem improvisado do Queiroz, né? A galera não, né? O Lázaro tem improvisado do Queiroz, o Cuca foi um pouco diferente, meteu ali o Bruno Mendes. A zaga foi composta com o Gil e Balbuena. E na lateral esquerda ficou ali sob comando do Fábio Santos, né? Aí ele meteu 2 volantes centralizados ali, né? O Fausto e o do Queiroz. O do Queiroz jogou, mas não de lateral direito, improvisado. Jogou na meia direita, né? O Juliano, na meia esquerda o Christian Barleta, né? O Barleta jogou pelo lado esquerdo, canhoto. E na frente, centralizados os dois, né? Roger Guedes e Yuri Alberto, né? Começo do jogo, o Goiás tentou, mas estava tudo controlado, né? O Corinthians estava até que se saindo bem nessa nova formação, enquanto as linhas estavam próximas, né? Dificultava bastante o pouco criativo Goiás, né? Enfim, o problema do Corinthians estava sendo a criação de jogadas ali no meu ponto de vista, né? O Corinthians não estava conseguindo trabalhar nenhuma jogada. Eu acho que era até, me parecia até um pouco da proposta do Corinthians, pegava a bola já tentava acelerar, tentava ligar logo no Yuri Alberto para ele segurar
os caras chegarem para ele conseguir fazer as jogadas, mas assim, não aconteceu quase nada, né? O Corinthians não produziu quase nada, né? Praticamente nada nesse começo, mas pelo menos estava controlado o jogo. E o gol do Corinthians sai, né, ali na casa dos 15, eu acho, 20 do primeiro tempo, num Cuca-ball ali, né? A gente tá acostumado com o Cuca, pelo menos na minha cabeça, quando vem e fala o nome do Cuca, eu já lembro de jogadas ensaiadas no escanteio, né? Eu não sei se foi trabalho do Cuca, eu acredito que não, que ele acabou de chegar. Mas o Corinthians fez uma jogada ensaiada que contou com muita gente, né? Quem bateu escanteio, que eu não lembro se foi o Juliano que bateu escanteio curto ou foi o Roger. Mas enfim, a bola voltou no Duqueiroz, estava no meio campo, ele lança de volta, o Roger domina, faz a tabela com o Fausto, recebe um 2 ali, fuzila, né? De 3 dedos ali, de bico, né? Quando o Roger avança ali na pequena área ali pelo lado esquerdo, que ele fica meio sem ângulo, ele não tem pudor algum de chutar de dedo mesmo, né? Um belo gol, acertou o teto do gol, né? Pegou no travessão e afundou o goleiro, né? Corinthians 1-0, tava tudo ok, o Corinthians, depois desse gol, deu uma segurada, né? E esse é o tipo de jogo, cara, que você precisa vencer pra dar uma tranquilidade, né? Cara, no pior do cenário você não pode perder, né? O empate às vezes serve, tá ligado? Pra não ficar nesse clima que tá agora, né? Que tá hoje, né? Esse clima de pós-jogo, né? E aí, cara, o Corinthians que tava fazendo uma boa marcação até, porque assim, eu defendo muito o Corinthians jogar com 2 volantes, não pela criação de jogadas, mas porque o Corinthians é frouxo lá atrás. Tava tendo dificuldades o ano todo, desde o ano passado também, inclusive. Quando joga com um volante só, o Corinthians fica muito exposto, o meio campo defensivo do Corinthians fica um rombo, né? Então, entre ficar um rombo no ataque e um rombo na defesa, eu ainda prefiro ficar com um rombo no ataque, tá ligado, mano? Enfim, não é adequado, mas pelo menos protege um pouco melhor a defesa. Se bem que não foi o que a gente viu contra o Argentinos, por exemplo, né? Mas enfim, o Corinthians estava bem com essas duas linhas. Aí que vem o problema que, pô, eu custei a vender isso como problema. Juro pra vocês, cara, vocês podem ver aqui nos pós-jogos, talvez até eu tava passando um pano, mas é que eu não via como um problema, o problema final, tá ligado? Isso. Enfim. Mas aí, quando o Fausto e o Barletas, eles perdem as suas divididas e a bola chega pelo lado esquerdo, o cara cruza, o Fábio Santos não consegue chegar no cara pra cortar, não consegue nem dividir com o cara. E a zaga não acompanha, cara. O Gil, o Balbuena não acompanha. O cara faz o gol ali no meio na marca do pênalti. O Goiás empata o jogo. Eu já vi esse gol diversas vezes. Teve um gol contra o Remo, que foi assim, o segundo gol. Teve o gol do Argentinos, que foi assim. Contra o Palmeiras mesmo. Foi 2 cruzamentos, 2 gols. Um foi o Rony que fez. Os dois foi o Rony que fez o gol, né? Enfim, pequenininho, tá ligado? No meio da zaga. Tá todo mundo distraído, não tá junto o time, né? Enfim, deu muita raiva esse gol, cara. Porque tava de boa ali o jogo e você parece que não dá pra contar com nada, né? O Gil ainda, eu vejo que a galera mete muito pau nele. Eu não acho ele de todo um ruim, sabe? Ele rebate muitas bolas aéreas, né? Quem tá indo muito mal desde a sua volta, assim, tipo, péssimo, não fez nenhum jogo bom, mesmo quando fez os gols, foi o Balbuena. O Balbuena tá errando passe, o Balbuena tá entregando a paçoca, o Balbuena, tipo, não é confiável, tá ligado? E mais uma vez hoje falhou, assim como o Gil também falhou hoje também. Assim como o Fábio Santos, que, pô, tá muito... Você vê, cara, é visível que ele não aguenta uma marcação ali mínima, tá ligado? Ele precisa de uma série de proteção. Ele tava indo bem com o VP de terceiro zagueiro, porque, porra, tinha um ala ainda, tinha mais 2 zagueiros, tá ligado? Não tem como o cara não ir bem, tá ligado? Não tem como o cara ir mal, sabe? Ele faz o básico ali, um cara experiente, sabe o que faz, mas não tá aguentando, sabe, mano? A zaga tá foda, não dá pra você contar com nada com ela, absolutamente nada. Enfim, não teve mais nada nesse primeiro tempo, não consigo me lembrar de chutes a gol, teve praticamente nada, mano. Teve esses 2 lances. O time lutou muito, competiu muito, todo mundo brigou muito, mas você vê que pô, tá um buraco ali de criatividade, um buraco de espaçamento no time, né? Pro segundo tempo, o Cuca fez 2 alterações, ele colocou o garoto Pedro e colocou o Rony, substituiu... Quem que ele tirou? Ele tirou o Barleta e tirou o Bruno Mendes. Aí ele empurrou o Duqueiroz pra lateral direita, fez a dupla de volantes Fausto e Rony, né? E fez tipo um 4-2-3-1, né? 2 volantes e uma trinca de meias, né? Jogou o Roger Guedes lá pela direita, o Juliano de meia centralizado, o Pedro pela esquerda e o Yuri de centroavante, né? Depois ele ainda inverteu, né? No primeiro tempo ele também inverteu o Juliano e o Barleta em algumas situações, né? Mas foi legal a mudança, mas não ocorreu nenhum tipo de resultado prático na partida, né? Enfim. Bom, segundo tempo do Corinthians, o Corinthians não existiu. Ficou aquela guerra campal ali, o Corinthians não consegue criar, não chega nada. Tem o Roger Guedes que tenta uma jogada individual, é o único jogador lúcido nesse time do Corinthians, mas não conseguem colocar ele pra jogar, ele tem que fazer toda a jogada. Então fica longe do gol, tenta uma jogada individual, muito marcado, não tem feito nada, né? O resto do time é improdutivo.
Juliano nunca faz nada, né? Não sei, ele não existe, tá ligado? Ele não produz absolutamente nada, não marca direito. Ele reclamou depois na zona mista pós-jogo, né, de que o time não consegue fazer marcação alta. Pô, isso não é novidade, cara, não é de agora, tá desde o Vitor Pereira essa porra, né? Um ou dois sobe pra fazer a marcação pressão, os outros dois não sobem, fica um rombo no meio campo. Teve raríssimos jogos que a marcação alta do Corinthians funciona. E quando funciona, o Corinthians não é produtivo. Não sei se os caras desanimam, tá ligado? Rouba a bola e perde gol e aí fica desanimado, não sei o que é. Mas atualmente não acontece. Você vê que o Yuri dá combate alto, até o Roger Guedes dá combate alto às vezes, e o resto do time fica lá atrás, com a bunda lá atrás, né? Inclusive o senhor Juliano que reclamou disso, né? Então assim, o Juliano é uma baita de uma decepção, tem números interessantes aí de gols e assistências, mas você assistindo jogos, teve poucos jogos que ele fez a diferença, assim. Tipo, a cada 10 jogos ele faz a diferença em 2, tá ligado? O resto é mais um ali. E pelo salário que essa rapaziada ganha, tá ligado? Você espera um pouco mais. Ah, mas tá sem o Renato Augusto. Porra, pelo elenco do Corinthians... Ó, já vi elencos do Corinthians muito piores. Tipo, de 2020 é terrível. Tipo, eu já entrava no jogo assim, pô, mano... Quando o Mancini fazia lá o mancinismo, eu achava esquisito, porque o time era fraco, tá ligado? O craque era o Vital. Agora esse time é um bom time pelos nomes, pelas peças, pelo valor investido, tá ligado, mano? E não faz nada, né? É porque assim, você ser um time pior em relação ao Corinthians com o Renato Augusto e sem, ok. Agora você não ser nenhum time? Porra, isso não existe, tá ligado, mano? Não existe. Não é possível. Nem defensivamente consegue segurar as partidas, tá ligado, mano? Enfim, e o Goiás foi chegando com escanteio, foi chegando com bola parada, foi chegando com cruzamento. Enfim. Você sabia que ia dar merda, né? E aí no escanteio clássico, o cara bateu e o cara do Goiás fez o gol de cabeça no meio da zaga ali. O Gil não pulou, esqueceram de marcar o zagueiro alto do Goiás. O Goiás virou o jogo. 2-1. E é isso. Aí o Corinthians se desesperou, sabe como é que é? Todo mundo correndo, sabe pra onde corre, tá ligado? Mal fisicamente a galera, né? Ainda antes de tomar o gol, né? O Cuca fez 2 substituições, colocou o Maicon e o Paulinho. Você sabe que não vai adiantar nada, né? Tirou o Juliano e o Fausto. Pô, entrou pior do que os que estavam, né? O Paulinho, você não sabe a posição dele. O Maicon tá com 47 anos de idade, pesado, toque errado, não tem funcionalidade. Não sei. O Maicon não voltou da Ucrânia, né? E pra completar depois do gol que o Corinthians tomou, o Cuca fez ali uma pardalzice dele, né? Já faz isso em outros clubes. Botou o Júnior Moraes no lugar do Balbuena. Tomou mais um lá. O Corinthians não conseguiu sair da defesa com lateral defensivo ali, né? Os caras foi ganhando, aí o Apodi, com 77 anos de idade, driblou a zaga do Corinthians, ele dominou, humilhou o Duqueiroz, né, com chapéu. Matou o jogo, tá ligado? E o Corinthians destruído ali psicologicamente, taticamente, não existe. Mas, o que tem de positivo, né? Eu gostei muito da coletiva do Cuca. Foi muito lúcido, foi 9 minutos de coletiva e ele foi perfeito ali na análise, né? Disse que o Corinthians é espaçado, disse que errou junto com as substituições. Eu gosto muito quando o técnico assume ali o erro junto com a equipe. Enfim, disse que o Corinthians, como eu disse, é muito espaçado, não consegue minimamente se defender, mas eu gostei da frase dele que ele falou, me dá 10, 15 dias que eu consigo resolver esse problema, né? Do espaçamento, pelo menos, né? Então ele é um cara que ele tá ali com a cura, né? Com o remédio ali pra essa doença, esse sintoma assim, o Corinthians tá. Quero ver como é que ele vai fazer, qual vai ser o trabalho dele. Mas o fato dele dar dias, eu já gosto. Por mim, eu daria um mês aí se ele conseguir resolver esse problema, que é o pior problema do Corinthians. Pra você ser minimamente competitivo, você não pode dar esses espaços. O bloco tem que andar alinhado, enfim, futebol moderno, né, rapaziada? Depois você pensa em fazer gol, enfim. Eu penso assim em futebol, né? Então eu acho interessante isso. E aí você fala, pô, mas 10, 15 dias, falta 4 dias pra pegar o Remo, né? E aí ele falou que contra o Remo vai ter que ter uma mobilização geral, um plano de contingência, o Corinthians precisa passar, vai ter que ser na garra. Então assim, gente, como eu disse no começo do vídeo, eu acho que a comissão entende e independente dos problemas, tá ligado? A gente vai voltar a criticar os problemas do Corinthians, criticar os jogadores acomodados, vagabundos aí, né? Que, pô, tá de sacanagem também. Criticar a diretoria por deixar um elenco tão envelhecido, né? Mas, mano, o mínimo tem que acontecer. Um time minimamente bem treinado ali, porra, não é possível, tá ligado? E isso já vai afastar o Corinthians das derrotas, pelo menos muitas delas, né? Um time desorganizado não vai pra frente, o Corinthians está desorganizado. O pessoal falou que perdeu concentração, sabe? O Juliano e o Roger falaram que perdeu a essência. Pô, tem que jogar bola, sabe? E tem que ter um técnico, né? O Lázaro aparentemente não estava conseguindo fazer o trabalho, embora tivesse gostado das ideias dele iniciais, mas não conseguiu suportar a pressão. Então vamos ver se o Cuca consegue extrair. Essa semana, cara,
é se contentar com o resultado, é tentar passar pelo Remo, é não perder pro Palmeiras, mas o foco total tá na Copa do Brasil, a gente não pode cair pro Remo, cara. Bom, eu acho isso. Suco de Corinthians essa semana, né? Já começou pegada desde a semana passada e essa semana tem tudo pra ser apoteótica, né? Pro lado do Parque São Jorge. Enfim, Fel, se puderem deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e vai Corinthians!